Fala, gente, tudo bem? Chegando para a aula 9 do nosso discipulado simples e sobrenatural, e hoje nós vamos simplificar a nossa leitura bíblica. Você tem recebido ferramentas sobrenaturais, eu sei que alguns de vocês já estão fluindo, glória a Deus por isso, mas nós temos também que manter a palavra e o poder agindo na nossa vida. É o Espírito e a palavra, as coisas andam juntas, né? É o caráter de Cristo, o poder do Espírito Santo, é o poder e a palavra de Deus também agindo juntos sobre as nossas vidas. Então, uma primeira coisa que eu percebo que as pessoas não conseguem manter uma leitura bíblica é porque elas pegam uma versão da Bíblia que elas não entendem, uma versão mais tradicional. Então, a versão ARA, que é a atualizada, revista e corrigida, ou algumas versões mais tradicionais, tem palavras, tem coisas que às vezes você que está começando não consegue entender muito bem. Até às vezes a gente está lendo já há algum tempo, você tem que parar e pesquisar aquela palavra, sabe? Então você perde um pouco dessa vontade, desse desejo de continuar lendo mais a palavra. Então muitas pessoas, apenas se trocar a versão que está lendo, porque tem várias versões da Bíblia, você já consegue melhorar essa leitura bíblica. Então a primeira coisa que eu vou te falar sobre a leitura simples da Bíblia, pega a versão NVI, pega a versão NVT, são duas versões que eu tenho gostado bastante, que elas nem são tão linguagem de hoje, mas nem são também linguagens muito antigas. Então vai facilitar o seu entendimento. Deixa eu dar um exemplo prático agora. Efésios capítulo 1, versículo 5, essa Bíblia que eu estou usando, ó, essa aqui é minha Bíblia principal, tá bem usadinha, né? Eu tenho um amigo muito especial que ele arrumou para mim. Ela é a versão, olha lá, ó, edição revista e corrigida. Tá vendo? Essa versão revista e corrigida, ela é uma versão mais tradicional. Aqui tem as minhas anotações, ó. Versão mais tradicional. Essa versão aqui no versículo 5 de Efésios capítulo 1, olha como fala. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Agora eu vou ler o mesmo versículo em outra versão. Tem gente que já vai ser liberto já desse... eu não consigo ler a Bíblia porque eu não consigo entender. O que você precisa fazer? Fica aberto para receber já essa versão nova, ela te ajuda a receber melhor no natural. Você fica mais pronto para receber a revelação. O que é a revelação? É o entendimento espiritual do que está escrito. Olha lá, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A versão mais tradicional eu diria, segundo o beneplácito da sua vontade. Muita gente aí já desistiu de ler a Bíblia. Agora você trocou a versão, está falando a mesma coisa, ó. Segundo o bom propósito da sua vontade. Lá no começo está falando, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha o que está querendo dizer aqui na mesma coisa na outra versão. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Você viu? Então, é a mesma essência, é a mesma palavra em uma outra versão. Essa é a primeira dica, primeira instrução que eu estou liberando sobre você. Troca a versão. E aí você vai começar a entender melhor a parte natural, e o seu coração vai ficar mais pronto para receber a revelação. Nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos entender também essas questões que nós temos, né, do entendimento. Obviamente que o que vai transformar a sua vida é você realmente praticando as disciplinas espirituais da adoração, da oração e de ouvir a voz de Deus, que eu tenho ensinado para vocês. Você vai colocar uma adoração, fica por 10, 20 minutos, depois você começa a falar alguma coisa com Deus, fala alguma coisa que é do seu dia, uma coisa que você está passando no momento, e você vai parar para ouvir a voz dele. Aquele momento você não fala mais nada, às vezes só está tocando a adoração, se ouve a voz dele. Isso aí é sua vida de devoção, sua vida de intimidade com Deus. Eu creio que você já está, se você está aqui na aula 9, você já sabe muito bem disso, já está até praticando, né? Agora, nós precisamos também ter essa intimidade com a palavra. Então, primeira coisa, troca a versão que você está lendo da Bíblia. Pega a NVI ou a NVT, duas versões que eu indico para vocês.
Eu vou deixar aqui na descrição o aplicativo da Bíblia, que tem várias versões, todas gratuitas para você, até que você possa comprar uma Bíblia realmente de papel. Eu gosto dessa versão aqui, a NVI, muito boa. Um segundo ponto, para a gente simplificar a leitura da Bíblia, é ler pelo menos um capítulo por dia. Ler um capítulo por dia. Só que você está lendo um capítulo e às vezes você não entendeu alguma coisa. Não tem problema, mesmo trocando a versão vai ter coisas que você não vai entender. Você passa lotado, passa direto desse capítulo, passa direto, vai lendo um versículo, vai lendo outro, lê o capítulo inteiro. Vai ter um versículo ou dois versículos, normalmente é um versículo que te chamou a atenção. Se te chamou a atenção, é algo que o Espírito Santo está querendo falar com você. É algo que ele está querendo tratar dentro de você. Então o que você vai fazer? Você vai, passa lotado, chamou a atenção, passa lotado, lê o capítulo inteiro. Você vai destacar aquele versículo que mais chamou a atenção. E depois você vai voltar para meditar. Aí você vai ter que voltar em outra aula nossa, a arte da meditação bíblica, que é você pensar a palavra e falar a palavra. Muitas vezes é algo que Deus está querendo te dar uma autoridade. O que Deus sempre me leva é meditar sobre a autoridade que nós temos em Jesus. Então ele está querendo falar, ó, eu tenho uma autoridade espiritual na sua vida, eu já deleguei uma autoridade sobre você. Você é parte da minha igreja, então eu tenho autoridade. Aí ele quer que você tenha um versículo que ele vai e começa a falar sobre a sua autoridade. Ó, por exemplo, hoje qual que foi a minha meditação em Efésios 1? Ó? Efésios 1, vou falar só um versículo, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. O contexto do que eu li aqui no capítulo 1 de Efésios me levou a estar mais fortalecido na minha autoridade. Jesus conquistou uma autoridade, nós estamos então assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima. Vou ler aqui para vocês, ó. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Na meditação que eu fiz aqui, que eu só estou dando um exemplo para vocês, né? De Efésios 1, eu tenho uma autoridade que Jesus conquistou para mim. Então isso ficou cada vez mais forte dentro do meu coração, no meu espírito. Então quando você precisa expulsar um demônio ou Deus está te dando uma palavra de cura, de libertação para alguém, você vai já nesse lugar de confiança e de autoridade que Jesus conquistou para nós e Ele nos deu essa autoridade, nos delegou essa autoridade e essa missão de pregar o Evangelho, que é cura, libertação e salvação. Entende isso? Segunda coisa então que nós estamos falando é ler um capítulo por dia. Terceira coisa, destaque o que mais te tocou. O que mais te tocou é que Deus está querendo te limpar por dentro e também coisas que Deus está querendo liberar na sua vida, te entregar. Um quarto ponto agora, eu vou revisar tudo depois, fica tranquilo que você vai entender tudo aqui, vai receber tudo que Deus tem para você. O quarto ponto, eu já disse também, volte a meditar. Você destacou, volta para meditar. O que é meditar? Não é ficar pensando a palavra, é pensar a palavra e é falar a palavra. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de versículo 23, versículo 22. Pai, obrigado porque o Senhor me colocou assentado com Cristo nas regiões celestiais, então eu tenho uma autoridade. Pai, obrigado pela autoridade que a sua palavra diz que eu recebi. Obrigado, Pai, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Eu posso agora andar em santidade e também em autoridade, destruindo todo o poder do inimigo. Pai, e você vai fazendo declarações, você pode até repetir o que está escrito no versículo, mas você vai fazendo declarações do que Deus está falando com você, personalizando para a sua vida. Que essa palavra é uma palavra relacional. Deus fala conosco também através da sua palavra, através de dons, através de sonhos, da voz interior. Então tem essas formas que Deus fala conosco. Vamos revisar aqui então. Antes da revisão, um último ponto. Como eu posso obedecer e aplicar essa palavra na minha vida? Se Deus está falando aquele versículo que você destacou, Deus está querendo falar alguma coisa com você ali. Então você vai perguntar, Deus, como eu posso obedecer? E Ele vai te dar sabedoria, porque lembra que eu falei? Só pode ser santo, dependendo de Deus, só pode ter uma mente transformada. Eu estou impressionado
Tem coisas na minha vida há alguns anos que eu não consegui ser transformado de jeito nenhum. E é só o Espírito Santo que nos transforma por dentro. Agora, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E tem coisas na sua vida que você fala, eu preciso ser transformado, preciso ser transformado. Mas o que você precisa fazer? Fica no relacionamento com o Espírito Santo. Fica em adoração, em oração, em ouvindo a voz de Deus, meditando na palavra. O mais importante do que ler é meditar na palavra. Que é quando a palavra vai te transformando. Entende? Então, tem coisas que você acha difícil hoje, mas é simples. Se você continuar dependendo do Espírito Santo, ele vai fazer um transplante dentro de você. Ele vai tirar um coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai tirar uma mentalidade natural e colocar uma mentalidade espiritual. Sabe, e como que eu posso explicar isso para vocês? Tem coisas na nossa mentalidade, formas de você pensar, de você sentir e de você desejar, que não são do jeito da palavra. A sua alma é o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos. Aí quando a palavra de Deus vem, quando o Espírito Santo vem, vivificando a palavra, ele começa agora a transformar a sua vida. O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. O que isso quer dizer? O Espírito Santo sempre te guia nas verdades do reino de Deus. Sempre nas verdades, das cláusulas do reino de Deus, as leis do reino de Deus. Se você foca no Espírito Santo, você naturalmente já vai andar dentro da palavra de Deus. Entende isso que eu estou falando? Mas isso não tira a importância vital de você também meditar na palavra escrita de Deus. Eu sei que isso ficou claro, o Espírito Santo está iluminando agora os olhos do seu entendimento, do seu espírito, e você está entendendo isso que eu estou falando espiritualmente, a sua mente vai ser transformada, você nem percebeu. Enquanto você está me vendo agora, o Espírito Santo está colocando pensamentos novos, está trocando pensamentos velhos por pensamentos novos. Ele está tirando desejos velhos, colocando desejos novos, de acordo com a vontade dele para a sua vida. Pensamentos, sentimentos e desejos. Ele está tirando desejos velhos e colocando desejos novos, porque ele tem um propósito na sua vida. Amém? Deixa eu concluir agora, resumindo tudo que você recebeu. Eu falei, a partir da aula anterior, que é a aula 8, eu falei 7, mas era 8, né? A partir da aula 8, a gente está entrando num lugar mais profundo. E no final, nós vamos resumir tudo que vocês receberam aqui na aula de número 12. Vai ser poderoso, eu creio nisso, eu recebo, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Então, o que você aprendeu aqui? Leia numa versão que você entende melhor. Leia pelo menos um capítulo por dia, passa direto. Destaque o que mais te tocou. Volte para meditar, que é pensar e falar a palavra aplicada na sua vida. E o quinto ponto, como obedecer o que a palavra está dizendo. Talvez no começo você vai ter que até anotar isso, mas depois vai ser uma coisa natural para você. Nem precisa anotar mais. Entende? Deixa eu orar com você. Pai, obrigado por cada pessoa agora que está acompanhando, Pai, e recebendo do seu Espírito através desse discipulado. Eu peço que o Senhor venha agora gerar paixão pela sua palavra, paixão pela sua presença, e que o Senhor venha liberar, Pai, dons espirituais de uma maneira forte, muito forte e convicta, e que o Senhor venha também tratar no caráter de cada um, Pai, de uma maneira muito forte. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha trazer a paixão pela sua presença e paixão pela palavra. Eu peço também que o Senhor venha transformar, Pai, mentes que talvez ainda são mentes carnais em mentes espirituais, para discernir a sua palavra espiritualmente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu estou muito empolgado para ver você compartilhando essas verdades, você vivendo essa vida de paixão por Jesus, e você também despertando outras pessoas por onde você passar, na igreja, na rua, por onde você mora. Está começando agora uma revolução poderosa na sua vida. Deus te abençoe, você faz parte de um propósito muito maior de Deus para essa geração. Um grande abraço, Deus te abençoe.